Agosto de 2022, estamos no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes falando muito sobre o encontro dos presidenciáveis. É a primeira vez que eles estarão frente a frente aqui nos estúdios da Band. E claro que esse é o nosso principal assunto ao longo do fim de semana aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Já conversamos com o Fernando Schiller sobre análise política, né? E o que se pode esperar do ponto de vista de programas de governo, dos principais embates que teremos. O jornalista André Basbaum esteve conosco agora há pouco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes falando sobre a preparação para o debate. E agora nós temos o prazer de receber aqui a jornalista Adriana Araújo, que está conosco por telefone, mas para conversar um pouquinho com os ouvintes sobre a mediação do debate. Ela e o Eduardo Oineg estarão à frente da mediação desse encontro. Ela vai trazer para a gente aí um pouco da experiência que tem nesse tema e como é que é a preparação, né, para um encontro histórico como esse. Adriana Araújo, seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É um prazer tê-la conosco. Como é que é a preparação do mediador para um encontro desse que vai ter Bolsonaro e Lula frente a frente pela primeira vez para debater, hein, Adriana? Encontro histórico, hein, Pedro? Bom dia para você, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês logo cedinho. Pedro, sobretudo tranquilidade, foco absoluto nas regras do debate, porque essas regras elas foram debatidas, discutidas e são um consenso desse acordo feito com todos os partidos, com todos os representantes dos candidatos. Então, assim, o papel do mediador, eu sempre digo isso, que é aparecer o mínimo possível. Na verdade, essa preparação está muito focado nas regras que foram combinadas e os protagonistas são os candidatos. Então, entre eles vão perguntar, responder, réplica, tréplica. Nós estamos ali para cumprir essas regras, para cumprir os tempos com total rigor, porque isso é a prioridade absoluta de um mediador, que o tempo de cada candidato seja respeitável, o tempo do candidato é inviolável, ninguém pode falar ao mesmo tempo, então você tem que respeitar essas regras ao máximo para que o candidato tenha a possibilidade de expor suas propostas, se defender quando for atacado. Então, esse é o papel do mediador. Muita gente me pergunta assim, tá nervosa? Eu falei, não, calma. Frio na barriga é só na hora, assim, quando você era a contagem regressiva mesmo. Agora é tranquilidade, foco, e vai ser certamente um debate histórico nesse momento tão decisivo para o Brasil. Eu tenho certeza que vai ser uma audiência incrível com a presença dos 6 candidatos e vai ser histórico mesmo. Agora conta um pouco do bastidor para quem não conhece muito a televisão, Adriana. Tem uma equipe por trás, né, que de alguma forma direciona ali, se um candidato pedir um direito de resposta, é o mediador que vai decidir sobre isso. Existe uma comissão que analisa esse pedido e passa a informação para você, para o Oineg, aí pelo ponto que vocês têm essa comunicação. Como que funciona essa regra e como que você recebe essas orientações? Funciona assim. O mediador fica atento a todos os 6 candidatos durante todo o debate. Então, suponhamos que um candidato está falando e questionando um segundo candidato. Um terceiro ou quarto se sentiu atingido durante aquela fala, ele vai fazer uma sinalização. O microfone desse outro que não está falando vai estar cortado, mas ele faz uma sinalização para o mediador, que ele deseja o direito de resposta. E o papel do mediador nesse momento é registrar no ar, ao vivo, imediatamente, que houve um pedido de direito de resposta. E aí, é como se fosse o VAR. Tem uma comissão que vai analisar, diante daquilo que foi dito, das palavras que supostamente poderiam ter ofendido alguns dos candidatos, tem uma comissão que é formada por integrantes do jurídico e também da direção de jornalismo, do Grupo Bandeirantes, nesse caso, e também dos veículos que formam o pool de comunicação. E aí, essa comissão rapidamente discute e decide se tem direito ou não a direito de resposta. E isso imediatamente é comunicado pelos mediadores aos debatedores, aos candidatos. É rápido, é no mesmo bloco, caso aconteça um pedido de resposta, é no mesmo bloco, e é tudo feito de forma rápida, mas a comissão fica a postos. O tempo inteiro do debate, os advogados e a direção de jornalismo está analisando palavra por palavra, e se houver um pedido de direito de resposta, isso é decidido imediatamente.
Muito bem, a jornalista Adriana Araújo, gostei da comparação com o VAR aí, viu? Os ouvintes certamente vão... o VAR. Vamos ver quantas vezes vão chamar o VAR. Os ouvintes certamente entenderam, né, com esse exemplo que você deu aí, exatamente como pode acontecer essa situação. Adriana, você já mediou outros debates, né, importantes também. No momento ali em que o debate está no ar, o foco central do mediador, ele tem que focar em que aspectos para não deixar a coisa sair dos trilhos ali. Afinal de contas, como você bem pontuou na primeira resposta aqui, o mediador não pode aparecer mais do que o candidato, mas precisa ter o pulso firme ali de manter as regras em jogo, né? De jeito nenhum. O mediador ele tem que focar. Tempo é a prioridade máxima para que o tempo de cada candidato seja respeitado. Tem que focar em todas as regras, mas sobretudo naquelas que dizem respeito a um candidato não interferir na fala do outro quando não for o seu momento de falar. Isso é essencial. Um candidato não fala em cima do outro. E não é bate-boca, é debate. Então tem regra para cada um ter o seu tempo de fala preservado. Isso o mediador tem que ficar muito atento, porque eventualmente um terceiro que não está naquele momento de embate entre um e outro quer opinar ou quer falar alto algo que simplesmente passa pela cabeça e quer soltar uma informação e não pode. Então o mediador tem que ir controlando essas situações, caso isso aconteça, mas assim, é tenso nesse aspecto, porque você fica o tempo todo com a sua parabólica plenamente ligada em todos os candidatos, mas ao mesmo tempo eles sabem da seriedade do trabalho. Todos eles sabem que nós, mediadores, estamos ali, no caso o Eduardo Oineg, âncora do Jornal da Band, e eu estaremos ali zelando da mesma forma por todos, para que todos eles sejam respeitados em todas essas regras. Então, em geral, o respeito em relação aos mediadores é muito grande e, claro, quando o debate esquenta, quando as declarações mais polêmicas acontecem, aí é inevitável que alguma reação, alguma infração aconteça por parte de um candidato ou outro, mas aí o mediador entra em cena e estamos preparados para isso. O importante é que esse debate promete ser histórico. Esses 6 candidatos estarão frente a frente. Temos 18 temas em que as perguntas dos jornalistas podem ser desenvolvidas. São perguntas livres para os jornalistas do PUL, formado pela TV Cultura, Jornal Folha de São Paulo, o UOL e todo o Grupo Bandeirantes, além da parceria com o Google e também com o YouTube. São perguntas livres, mas em cima de 18 temas prioritários para o nosso país. Então, com isso, você faz o debate ficar relevante em cima daquilo que o Brasil realmente precisa discutir e de várias oportunidades de confronto direto entre os candidatos com o momento em que candidato pergunta para candidato, com todos esses tempos preservados, como eu te disse. Adriana, para a gente finalizar, o ambiente fica tenso no começo, como tudo, né? Uma grande entrevista que você faz, você é jornalista, sabe? No começo ali é o que você falou, é o friozinho na barriga, que é até um sinal de responsabilidade. Mas claro, depois a coisa vai se acomodando, né? Ainda no primeiro bloco, no segundo bloco, quando que a coisa entra mais no eixo, hein? Eu acho que tem uma tensão da abertura ali, sempre tem, um momento histórico, é aquela trilha emocionante que toca, e a trilha da cobertura eleitoral da Band é muito marcante. Então tem aquele momento assim de entrada, de agora é para valer, vai começar, que é esse frio da barriga da responsabilidade mesmo, que você falou. Esse é o 4º debate presidencial que eu vou mediar, já mediei outros debates a governador, disputa pelo governo de estados, prefeituras, mas sempre tem esse momento de responsabilidade mesmo, de você saber que você está ali e eu e o Oineg estaremos ali, um voto de confiança, uma responsabilidade muito grande, uma honra para nós estarmos ali num momento tão decisivo para o Brasil, mas saber que nós estamos ali para que os candidatos sejam protagonistas e, para acima de tudo, que o tempo do eleitor seja respeitado. Quando a gente respeita o tempo dos candidatos, a gente está respeitando, acima de tudo, o eleitor, que precisa receber com clareza as informações, que precisa ter esse tempo de observar a reação dos candidatos quando estão diante dos seus adversários. É muito diferente do horário eleitoral gratuito e obrigatório que começou na sexta-feira. Ali é vida real, é olho no olho, é sem maquiagem da propaganda eleitoral. A reação do candidato passa uma informação, o silêncio do candidato passa uma informação e, claro, o discurso que ele vai fazer e que ele vai apresentar. O nervosismo ou a calma de um candidato são informações também relevantes para o eleitor. Então, fazer esse debate
tem uma responsabilidade muito grande, um significado muito grande, porque você respeita o eleitor quando você leva isso ao ar. E o Grupo Bandeirantes tem essa tradição de fazer sempre o primeiro debate, de dar a largada, isso desde a redemocratização do Brasil, com Fernando Mitre à frente de toda essa organização, André Basbaum, Rodolfo Schneider e todo o time de jornalismo envolvido. Então, assim, a responsabilidade é grande, o começo tem essa tensão, mas respondendo especificamente a sua pergunta, depois, é claro, as coisas estão caminhando, tudo em ordem, tempos todos sendo respeitados, as coisas estão andando, tem um momento de maior tranquilidade, mas eu sempre digo que debate num segundo é como no nosso dia a dia. Tudo pode mudar. Pode ir uma declaração mais bombástica, pode ter uma reação imediata de vários candidatos pedindo direito de resposta. Então você não distrai, não relaxa, na verdade, um segundo. Porque você fica o tempo inteiro prestando atenção em todas as palavras que são ditas, na reação de todos eles, porque num instante o debate pode mudar totalmente, pode ter um momento mais nervoso, mais quente. E essa é a dinâmica do debate, e esse é o poder de um debate, né? Ser um encontro real, ao vivo, entre todos os candidatos, olho no olho. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para a população brasileira acompanhar, refletir, votar com segurança no dia 2 de outubro, e é uma honra, como eu disse, fazer parte desse momento. Verdade. Então vocês perceberam aí, vigilância total por parte da Adriana Araújo, lá durante o debate que vocês vão acompanhar na tela da Band e aqui pela Rádio Bandeirantes. Adriana Araújo, jornalista, nossa colega aqui da Band, muito obrigado por conversar conosco nessa manhã, contar um pouquinho aí como é a mediação do debate para os nossos ouvintes. Foi um prazer recebê-la aqui no Jornal Gente, viu, Adriana? Até uma próxima. Eu que te agradeço, Pedro. Um beijo para todos vocês. Eu, Eduardo Oineg, todo o time Band, estaremos juntos com vocês amanhã, 9 da noite.